O modo de operar das abelhas. A maior parte dos seres vivos são atraídos pelo prazer do perfume e da cor das flores e extraem das mesmas apenas o néctar. As abelhas fazem o mesmo. Sabemos que muitos destes seres vivos, como as abelhas, é dado de fazer o mel. Do mesmo modo, muitos homens e mulheres são atraídos pelo doce e agradável que são os livros. Estes podem repor na alma humana a utilidade que somente estes podem nos dar. A leitura estimula a memória, expandindo a capacidade de nossa mente. A leitura é combustível inesgotável para a imaginação. A leitura dá-nos as palavras, instrumento para expressar os nossos sentimentos. A leitura aproxima-nos da compreensão do mundo e da autocompreensão. Ao ler, deparamos-nos com aquilo que pensamos, com as nossas crenças. É possível experimentar com a leitura, sem de facto experimentar fisicamente. O ato de ler naturalmente leva a escrever e a escutar. Ler eleva a autoestima. A leitura desconhece a solidão, permite-nos estar sempre acompanhados. A leitura constrói sonhos e empurra-nos à realização. É imperioso que nos aproximemos dos livros tendo as abelhas completamente como modelo. De fato, elas não vão indiscriminadamente sobre todas as flores, nem mesmo sobre aquelas em que pousam. Elas são seletivas e prudentes. Elas tentam explorar ao máximo de tudo o que encontram na flor em que posam, mas tiram o que é necessário para a sua atividade e deixam o resto. A pretensão de querer abarcar tudo aqui e agora não está no DNA das abelhas. O mesmo sugerimos para nós, se formos sábios, depois de termos tirado dos livros que estudamos o que nos convém e está em conformidade com a verdade que procuramos, negligenciamos o resto. Do mesmo modo que, ao colhermos uma rosa, evitamos os espinhos, também desses trabalhos tiramos o que é útil a nós e nos metemos em guarda ao que é prejudicial. Os livros, como qualquer outro remédio, têm também efeitos colaterais e podem trair a nossa vocação. Do livro Estudar Hoje, Porquê e Como. De Nunes Ndumba, 2022. O modo de operar das abelhas. A maior parte dos seres vivos são atraídos pelo prazer do perfume e da cor das flores e extraem das mesmas apenas o néctar. As abelhas fazem o mesmo. Sabemos que muitos destes seres vivos, como as abelhas, é dado de fazer o mel. Do mesmo modo, muitos homens e mulheres são atraídos pelo doce e agradável que são os livros. Estes podem repor na alma humana a utilidade que somente estes podem nos dar. A leitura estimula a memória, expandindo a capacidade de nossa mente. A leitura é combustível inesgotável para a imaginação. A leitura dá-nos as palavras, instrumento para expressar os nossos sentimentos. A leitura aproxima-nos da compreensão do mundo e da autocompreensão. Ao ler, deparamos-nos com aquilo que pensamos, com as nossas crenças. É possível experimentar com a leitura, sem de facto experimentar fisicamente. O ato de ler naturalmente leva a escrever e a escutar. Ler eleva a autoestima. A leitura desconhece a solidão, permite-nos estar sempre acompanhados. A leitura constrói sonhos e empurra-nos à realização. É imperioso que nos aproximemos dos livros tendo as abelhas completamente como modelo. De fato, elas não vão indiscriminadamente sobre todas as flores, nem mesmo sobre aquelas em que pousam. Elas são seletivas e prudentes. Elas tentam explorar ao máximo de tudo o que encontram na flor em que posam, mas tiram o que é necessário para a sua atividade e deixam o resto. A pretensão de querer abarcar tudo aqui e agora não está no DNA das abelhas. O mesmo sugerimos para nós, se formos sábios, depois de termos tirado dos livros que estudamos o que nos convém e está em conformidade com a verdade que procuramos, negligenciamos o resto. Do mesmo modo que, ao colhermos uma rosa, evitamos os espinhos, também desses trabalhos tiramos o que é útil a nós e nos metemos em guarda ao que é prejudicial. Os livros, como qualquer outro remédio, têm também efeitos colaterais e podem trair a nossa vocação. Do livro Estudar Hoje, Porquê e Como. De Nunes Ndumba, 2022. O modo de operar das abelhas. A maior parte dos seres vivos são atraídos pelo prazer do perfume e da cor das flores e extraem das mesmas apenas o néctar. As abelhas fazem o mesmo. Sabemos que muitos destes seres vivos, como as abelhas, é dado de fazer o mel. Do mesmo modo, muitos homens e mulheres são atraídos pelo doce e agradável que são os livros. Estes podem repor na alma humana a utilidade que somente estes podem nos dar. A leitura estimula a memória, expandindo a capacidade de nossa mente. A leitura é combustível inesgotável para a imaginação. A leitura dá-nos as palavras, instrumento para expressar os nossos sentimentos. A leitura aproxima-nos da compreensão do mundo e da autocompreensão. Ao ler, deparamos-nos com aquilo que pensamos, com as nossas crenças. É possível experimentar com a leitura, sem de facto experimentar fisicamente. O ato de ler naturalmente leva a escrever e a escutar. Ler eleva a autoestima. A leitura desconhece a solidão, permite-nos estar sempre acompanhados. A leitura constrói sonhos e empurra-nos à realização.
É imperioso que nos aproximemos dos livros tendo as abelhas completamente como modelo. De fato, elas não vão indiscriminadamente sobre todas as flores, nem mesmo sobre aquelas em que pousam. Elas são seletivas e prudentes. Elas tentam explorar ao máximo de tudo o que encontram na flor em que posam, mas tiram o que é necessário para sua atividade e deixam o resto. A pretensão de querer abarcar tudo aqui e agora não está no DNA das abelhas. O mesmo sugerimos para nós, se formos sábios, depois de termos tirado dos livros que estudamos o que nos convém e está em conformidade com a verdade que procuramos, negligenciamos o resto. Do mesmo modo que, ao colhermos uma rosa, evitamos os espinhos, também desses trabalhos tiramos o que é útil a nós e nos metemos em guarda ao que é prejudicial. Os livros, como qualquer outro remédio, têm também efeitos colaterais e podem trair a nossa vocação. Do livro Estudar Hoje, Porquê e Como. De Nunes Ndumba, 2022.